Olá, eu sou a Fernanda e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao tema do último vídeo, como tornar a prática de yoga um hábito. A gente sabe, né, já experienciamos isso na nossa vida, que muitas vezes, seja para adotar qualquer hábito saudável, a prática de yoga, mudar a sua alimentação, beber mais água, seja qual hábito for, um pequeno obstáculo pode se tornar um grande desafio. Então, o que pode ajudar, né? Vou passar algumas sugestões que podem ajudar, que me ajudam, que têm me ajudado e que eu percebo que ajudam também os alunos para quem eu instruo, para que façam dessa forma, né? Claro que as pessoas, elas vão se inspirar no que elas veem, no que a gente faz. Então, se eu estou passando essas dicas para vocês, é porque eu faço e porque realmente tem me ajudado. Quais são elas? Para que a gente crie o hábito, em primeiro lugar, a gente precisa se comprometer. Aquilo que eu falei no último vídeo, a gente precisa ter um porquê. O porquê eu quero praticar yoga, o porquê eu quero adotar esse hábito na minha vida e se lembrar disso quando bater aquela preguiça, né? Se lembrar do quanto aquilo faz bem e o porquê eu escolhi isso para minha vida. Feito isso, tem que ter um plano de ação. Então esse plano de ação defina um horário, defina o seu horário de prática. Fica mais fácil quando você escolhe, para mim funciona melhor pela manhã, antes de começar a minha vida. Então, eu vou acordar 20 minutos mais cedo para incluir a prática no meu dia. Se você pratica em casa, né? Se você pratica no estúdio, você vai assumir o horário ali que o estúdio disponibiliza e tudo mais, e assume aquele horário e vai na sua aula. Mas a dica agora é para quem está querendo incorporar essa prática em casa. Então, defina o horário, se é de manhã, se é no meio do dia, se é à noite, e já vai também percebendo, se você tem filhos, por exemplo, negocia com alguém, com a sua rede de apoio, que seja o seu marido, que seja a sua babá, que seja no horário que o filho está na escolinha, enfim, negocia ver um horário que é possível, né? Não adianta você também colocar uma meta, idealizar uma coisa que não vai funcionar. Faça funcionar, escolha o horário, defina o horário e assuma como um compromisso, como se fosse um compromisso profissional. Uma reunião de trabalho você não falta, então assume esse compromisso com você mesmo, defina o horário. Esse é o primeiro passo. Depois, defina o local na sua casa, né, onde você vai praticar. Pode ser na sala, pode ser no seu quarto, pode ser, se você tem uma área externa, usa essa área externa, se tiver uma temperatura confortável, isso é importante, né, que esteja confortável, pode estar frio demais nem calor demais, senão fica desconfortável. Então escolha o local onde você vai praticar, um local onde você não seja interrompida. Principalmente no início, né? Que não tenha gente passando, que seja um lugar ali onde você não vai ser interrompida por aquele tempo, se isso te gera distração. Tem gente que pode estar passando um monte de gente, o filho está brincando do lado, se não tiver outra opção, mas se você está ainda começando e precisa daquela concentração a mais, eu sugiro, escolha um local onde você não vai ser interrompida. E procura, se você puder, né, talvez isso te ajude, ambientar esse local. Então manter esse local limpo, claro, um local que seja arejado, um lugar que de repente tenha uma luz natural. Se for de manhã cedinho, eu gosto, né, para mim tem funcionado praticar bem cedo, 5h30, 6 horas da manhã, ainda está escuro aqui em Floripa agora no inverno, então não gosto de acender as luzes, mas eu coloco uma velinha, então
sabe, ambientar, mínimo que seja, coloca uma velinha, usa se isso te ajudar a se concentrar também, usa um óleo essencial para fazer você ter a vontade de respirar ainda mais profundamente, ou coloca um óleo ali no teu aromatizador, ou dilui, passa e sente, né? O aroma ajuda a entrar no clima, então cria um clima, faz um mini ritualzinho ali para a tua prática, isso também pode ajudar, mas definir o local, o local que eu pratico é a sala de casa, ok, não dá para fazer todo esse mini ritual, não tem problema, mas tem um local definido, saiba que você vai acordar, que você vai fazer a sua prática em tal horário, em tal local, isso é importante. Depois, o método. O que eu quero dizer com o método? Não é a linha de yoga que você vai praticar, é o método, é a forma. Então, se você já é um praticante antigo, né? Se você já pratica há bastante tempo, já tem ali a sua sequência de prática para praticar sozinho, ok, você vai seguir ali aquela sequência, né? Aquela sequência que você já tem memorizada e vai. Mas se você está começando e ainda não tem, né, ou não conhece nenhuma sequência, eu sugiro que você memorize uma sequência, que você peça para o seu professor te orientar e te passar uma sequência para você memorizar com algumas técnicas e poder praticar sozinho. Eu tenho algumas sugestões de sequência que eu tenho postado no meu Instagram, então se você não me acompanha pelo Instagram, eu sugiro que você procure lá no Instagram esses posts falando sobre essa questão de sequências, mas aqui no YouTube eu tenho um monte de aulas também gravadas para você praticar. Só que tem que ver o que cabe na sua rotina, né? Ou de que forma você funciona melhor. Tem gente que funciona bem colocando a aula em vídeo e acompanhando aquela aula em vídeo com o professor. Tem gente que gosta disso, de colocar o vídeo e acompanhar o vídeo. Então, se esse é o seu método, aqui no YouTube eu tenho várias aulas em vídeos, inclusive uma playlist de iniciantes que você pode acompanhar. Tem gente que funciona melhor olhando uma ficha de aula, então coloca a ficha de aula ali e vai fazendo aquela sequência dos asanas. E tem gente que funciona melhor memorizando a sequência. Então, eu sugiro que para você começar, veja de que forma você funciona melhor e adote esse formato. E fica a sugestão, pega uma sequência e pratica ela por um tempo, sabe? Pratica ela por um tempo, por um mês, por exemplo, até você perceber que você já está conseguindo fazer, que você não está cansando, né? Porque a prática ela não deve cansar. Então, no final da prática, você deve se sentir com mais vitalidade, com mais energia e não cansado. Observa a tua respiração. Você pode tornar a prática mais avançada observando a respiração. Então, você vai fazer uma série, vamos dizer, com 10, 12 posturas. E em cada posição, você vai realizar 5 respirações. Depois de uma semana, você vai ver que, ok, tô de boa aqui fazendo 5 respirações em cada postura. Então, pode aumentar um pouquinho. Vou passar de 5 para 8. Então, vai evoluindo nesse sentido. E aí, depois de um mês que você praticou ali aquela sequência, aí você pode pedir para o seu professor te orientar e colocar outras posições mais avançadas nessa sua sequência, tá? Então, escolha o seu método. Vamos recapitular. Defina um horário, defina o local e defina esse método, a forma como você vai praticar, em videoaula, em áudio, né? Pode ser só o áudio também, na imagem, né? Olhando uma ficha desenhada ali com as posturas, ou memorizando a sua própria sequência. E, por último, a frequência, né? O tempo de duração
dessa aula que você vai fazer. Eu sugiro que você, se você tem pouco tempo ainda, comece, não precisa ser 1 hora, é melhor você fazer. É mais efetivo você praticar 15, 20 minutos todos os dias do que praticar 90 minutos uma vez por semana. É melhor praticar um pouquinho a cada dia, é isso que vai fazer você evoluir. Então espero que essas 4 dicas realmente ajudem vocês a praticar yoga todos os dias, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, na tua saúde, na tua disposição. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para os seus amigos, indica, deixa os teus comentários, fala, me conta, né, se você tem outras dicas também para tornar a prática de yoga um hábito na sua vida. Namastê!